na primeira aula de hamartiologia, que para a gente não pecar, nós precisamos nos conhecer. Foi a primeira coisa que a gente estudou lá. Precisamos nos conhecer, tá bom? Então, nós estudamos as obras da carne, as obras do espírito, os 5 sentidos. Lembra de tudo isso? Lembra que nós estudamos sobre os 5 sentidos, que por que nós usamos roupa íntima, mulheres lingerie e homens cueca? Por quê? Porque toda a parte íntima tem dupla proteção. Então a sua intimidade tem que ser protegida duplamente. Amém? Vocês lembram disso? Amém? Então é sobre isso. E aí existe uma interligação, tá? O que fala, como que a alma conecta com o espírito? Coração. Vou fazer isso aqui. Hoje eu estou desenhando. Vocês vão ver. O coração. E o que liga alma e corpo e alma é a mente. Isso. Então, nós falamos muito sobre isso, sobre essa ligação. A gente poderia até, para quem não veio no domingo, marcar um dia, refazer a aula, mas tem que ser um dia à parte, né? Porque a galera que veio já foi. Então, nós falamos sobre isso. E aí, é claro, não dá para eu repetir a aula, senão eu vou fazer a aula de domingo hoje. Eu tenho que dar sequência, tá bom? E aí o que acontece? Nós terminamos a aula daquele domingo, que foi a primeira aula sobre hamartiologia, falando sobre Ismael e Isaac, que Ismael representa a carne, Isaac o espírito. Por quê? Porque Ismael é o filho da desobediência e Isaac é o filho da promessa. Lembra que nós terminamos a aula falando, mande Ismael embora? Lembra disso? Tem que matar Ismael, Ismael tem que sair da sua vida. Foi assim que nós terminamos aquela aula naquele domingo. Amém? Então, para começar a aula de hoje, nós vamos voltar no final daquela aula para dar sequência. Amém, gente? Então, eu vou colocar 4 passagens bíblicas. Se cada um ou uma pessoa puder ler, tá? Para a gente ir adiantando e eu vou explicando para vocês. Eu vou trazer para cá, que eu vou ficar para cá por enquanto, tá bom? Então, vamos lá. Gálatas, capítulo 4, versículo 30 a 31. Gálatas, capítulo 5. Isso aqui é poderoso, gente. Vamos falar a aula toda sobre isso daqui. Gálatas 5, 17. João 6, 63. E Romanos 8, 13. Tá bom? Quem pode ler na sequência, por gentileza? Isso. Mas o que dizem as pessoas sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro, junto com o filho da mulher dele. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher dele. Amém? Livre-se da mulher escrava, porque o seu filho não é herdeiro. Quem que é a mulher escrava? Agar. Qual que é o filho de Agar? Ismael. Então livre-se de Ismael, porque Ismael representa desobediência. Desobediência está ligado à carne. E o filho da promessa é Isaac, tá? Isaac, como ele é filho da promessa, está conectado ao Espírito, porque é o Espírito que fala, o Espírito que entrega, tá? Então tem que se livrar da carne e fluir, paz, e fluir no Espírito. Amém? Então, só que isso aconteceu lá em Gênesis e nós estamos falando aqui em Gálatas, no Novo Pacto. O Novo Pacto está mostrando a realidade lá de trás para nós. O que aconteceu? Tem lugar aqui, pastor? Pastor, tem lugar aqui, ó, se quiser. Você está cego, né? O Douglas está cego. Porque ele pediu para me colocar luz aqui, eu estou mentindo? Não, por isso que vocês andam aqui, ó.
Eu arrumei melhor, eu fiz um lugar para você aqui, ó. Então, o que acontece, gente? O escritor de Gálatas, que é o apóstolo Paulo, está falando para a gente, livre-se de Ismael e fique com Isaac. Ou seja, livre-se da carne e fique com a promessa, com o espírito, tá? Porque a carne não herda a promessa, não herda nada. Então, o que acontece? É o que nós vamos ler agora, porque isso daqui é o entendimento que você tem que ter do Evangelho. O Evangelho vai falar disso, vai viver isso. Quem vai ler? Gálatas 5,17. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que a todo tempo, dentro de você, tem uma luta. A sua carne lutando contra o seu espírito e o seu espírito lutando contra a carne. A todo tempo vai existir essa luta aí dentro, tá? Esse versículo é um versículo chave sobre batalha espiritual, sobre vida com Deus. Você tem que ter essa clareza. Vai ter uma luta dentro de você. Amém? Então, eu vou fazer uma analogia para ver se vocês conseguem pegar, tá? A, essa luta, como que tem que ser essa luta? Popó contra o Whindersson Nunes, certo? O Whindersson Nunes tinha mais seguidores, mais dinheiro, treinou com pessoas, com treinadores bons e caros, só que quando ele entrou para lutar com o Popó não quis bater nele. Por que o Popó venceu aquela luta? Porque ele tinha uma vida de luta. O Whindersson Nunes foi lutar uma luta. Foram 3, 4 meses, sei lá, 1 ano de preparação. E o Popó tinha uma o quê? Uma vida. Vocês conseguiram entender? Para o seu espírito vencer a carne é uma vida. Não é um jejum por causa de uma batalha, é uma vida. É uma vida no espírito. Aí o seu espírito é Popó e o diabo é Edson Nunes. Se não, é o contrário. Aí você fica apanhando do diabo, porque o diabo é o Popó e você é o Edson Nunes. Acha que pode ir com 3 meses de treinamento, com um jejum, acha que vai vencer o diabo. E não vai, vai lá e apanha. O diabo rebenta você. Então, eu só quis usar essa analogia para vocês entenderem. Não tem como você subir lá para lutar contra o Popó achando que você é o bonzão. Todo mundo que subiu apanhou do cara, por quê? Porque é uma vida. É uma vida treinando, é uma vida apanhando, é uma vida se dedicando àquilo. É a mesma coisa dessa batalha aqui, ó, de Gálatas 5,17. Então, quem vai determinar isso na sua vida é você. Na sua vida, quem é o Popó e quem é o Edson Nunes? Na sua vida. Você entende? É você que determina isso. O seu espírito é o Popó ou o seu espírito é o Edson Nunes? Ou a sua carne é o Popó ou a sua carne é o Edson Nunes? Quem está batendo mais aí? Quem está apanhando? Entende? É você que determina isso, ninguém mais. Então eu quis trazer essa realidade para que você entenda. Existe essa batalha, nós vamos falar dela. Hoje a aula é só praticamente sobre isso, mas você precisa entender que tem uma batalha aí. Amém? João 6,63. Por gentileza. Então, o espírito da vida, obviamente, está falando de vida eterna, né? De viver na presença, e a carne não faz nada de proveito. Então, quem vive na carne não se aproveita nada dessa pessoa. Amém? É a Bíblia que está dizendo isso. Romanos 8,13. Amém? Se viveres sobre a carne, morrereis. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E aí está falando de morte eterna, gente. Nós estamos falando de salvação, estamos falando de vida eterna. E se viver no Espírito, o Espírito mortifica as obras da carne. Então, para você não ceder à carne, é vida no Espírito. Entende? É muito interessante
Só uma pequena observação. Não é pecado falar, não é errado falar, nada disso. Só para vocês entenderem, tá bom? Existe vida com o Espírito e vida no Espírito. Tem pessoas que vivem com o Espírito, mas viver com o Espírito, você faz o que você quer. O Espírito Santo fala para você, não faz, você vai lá e faz, e você tem o Espírito Santo. Você não perdeu o Espírito Santo, entende? Só que existe vida no Espírito, que aí você é encontrado nele, aí você vive de acordo com ele. É diferente. São coisas diferentes. Tem muita gente na igreja que tem vida com o Espírito. E o dia a dia mostra isso pra gente. Só que você não está aqui para ver a vida do irmão, tem que ver a sua vida, entende? Mas o dia a dia mostra quem tem vida com o Espírito prega bem, tem reteté, tem impressões no Espírito, né, profeta? Deus mostra, vê anjo, vê tudo isso, vida com o Espírito. Agora, vida no Espírito são frutos. São pessoas que você olha e elas são referência. Isso é vida no Espírito. Vida com o Espírito faz tudo. Só que elas não são referência. Você não quer ser igual a ela. Ou melhor, se você for igual a ela, você está lascado. Mesmo tendo o Espírito Santo. Amém? Então aí, gente. Então tá bom. Então, esses 4 versículos apontam para abandonar a carne. Vivendo na carne, no corpo. Sem ceder a ela. Tá? Então, olha só que interessante. Nós estamos aprendendo sobre hamartiologia, estudo do pecado. E o tema é esse, hamartiologia. Só que vai ter um subtítulo. E é esse subtítulo que nós vamos estudar hoje. Nós vamos nos aprofundar no subtítulo, tá bom? O subtítulo é como o pecado afasta como o pecado afasta o homem da presença, barra Deus, barra céus, barra o que você quiser, como o predicado que você achar melhor para identificar que o pecado te afasta de Deus, tá? Então, eu coloquei presença, Deus e céus. Eu não preciso escrever tudo isso aqui, coloca o que você vai entender. Como o pecado te afasta de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, de qualquer coisa. Amém? Só coloquei os 3 para vocês terem esse entendimento. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como o pecado afasta o homem, e o homem, não estou falando macho, estou falando de criatura, de criação. Da presença de Deus, dos céus. Amém? Deu para entender, gente? Então vamos lá. O que acontece? Tem uma linha teológica, e é importante falar isso, tá? E aí eu vou chegar num ponto, vou desenhar e aí você vai precisar editar também. Hoje muitas edições, eu vou falar umas coisas. Gente, como a turma da manhã reclamou, eu já vou adiantar para vocês. Eu vou fazer um quadrado aqui, eu vou fazer muitas coisas no quadrado. Não vou fazer de uma vez só, tá bom? Então, o pessoal reclamou que fiz o quadrado, eles desenharam o quadrado, depois tiver que fazer uns 5 quadrados para poder caber tudo no quadrado, tá bom? Então, faz um quadrado e saiba que vai ter um monte de coisa no quadrado. Amém? Tá vendo? Ainda tem a parte boa, a parte da manhã foi... Tá bom? Então, para a gente aprender tudo sobre a Bíblia, tá? Tudo está no princípio. Cara, você quer aprender Apocalipse? Você tem que estudar Gênesis. Você quer aprender sobre Jesus? Gênesis. Você tem que saber Gênesis. O princípio de tudo. É a base para tudo. Tudo que aconteceu no começo aponta, dá uma luz para tudo que a gente precisa saber, tá? Então, para a gente estudar o pecado,
nós vamos voltar lá em Gênesis e eu vou mostrar uma coisa para vocês. Como eu falei com a turma da manhã, né, eu comecei a fazer aula e, apesar que assim, eu particularmente eu gosto de estudar, independente do que seja, né? Mas quando o professor foi falando dessas coisas, cara, virou uma chave na minha mente, bugou eu. Então, tomara que vocês recebam a aula como eu recebi, tá bom? O que acontece? Ah, isso daqui é o Jardim do Éden, tá bom? Jardim do Éden. Vou escrever. Tá facilitar. Jardim do Éden, tá? E tem uma linha teológica que diz que, vocês lembram quando Deus fez o Jardim do Éden e tinha 4 rios? Rio Eufrates, tinham 4 rios, lembram dos 4 rios? Segundo uma parte da arqueologia bíblica, esses rios, eles se encontravam. Cada um ia para um lado, mas eles se encontravam. E no meio é como se tivesse formado uma ilha. Essa ilha era quadrada. E essa ilha quadrada é o Jardim do Éden, tá? Então, é mais ou menos isso daqui, ó. Isso daqui era um rio, isso daqui era um rio, isso daqui era um rio, e aqui corria outro rio. Rio, rio, rio e rio. Deu para entender? Então, os rios saíam, cada um para o seu lado, mas eles se encontravam, e esse meio aqui que formava uma ilha, mais ou menos isso daqui, ó, tem um rio para cá, um rio para cá, um rio para cá, um rio para cá, ficou um quadrado. Esse quadrado foi onde Deus fez o Jardim do Éden. Conseguiram entender isso? Amém? Amém mesmo, gente? Então tá bom. Então, no Jardim do Éden, Deus colocou 2 árvores, tá? Então, bem e mal e vida. Deixa eu mostrar para vocês. Abre aí em Gênesis 2. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Abre aí, rapidinho. Vou mostrar uma coisa simples, mas que talvez você nunca tenha percebido, tá bom? Gênesis 2, 9. Diz assim, ó. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Então, a árvore da vida estava na onde? No meio do jardim. Amém? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós entendemos que a árvore do bem e do mal, junto com a árvore da vida, estava no meio do jardim. O jardim está aqui, o jardim é quadrado, tá? E eu vou explicar para vocês por que ele é quadrado. Tem um motivo dele ser quadrado. E aí, sua Bíblia está aberta aí, em Gênesis 2? Olha só, verso 16. 2:16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Se comer, vai acontecer o quê? Certamente morrerás. É uma certeza. Não é uma condição. É uma certeza. Se comer, certamente morrerás. Não tem boi. Comeu, morreu. Foi isso que Deus falou. É isso que está na sua Bíblia. Amém? Só que, olha só que interessante. A ordem de Deus para Adão e Eva, e aí agora entra, né, 2 personagens que também estavam aqui, que é Adão e Eva, tá?
Tinham dois personagens aqui, e Deus fala o seguinte, tá? Versículo 16. De toda árvore do jardim comerás livremente. Menos qual árvore que eles não podiam comer? Essa árvore aqui era proibida comer. Amém? Não foi isso que Deus falou aí? Em Gênesis, no começo de tudo? Então, olha só que interessante. Quando o homem come dessa árvore, tá? Ele tinha uma palavra de Deus, um comando de Deus que ele não poderia comer. Amém? Amém? Por que ele comeu? Sim, mas não. Também. O que fez Adão e Eva comerem do fruto? Isso. Eles comeram porque eles foram enganados. A serpente falou com eles, enganou Eva, Eva ofereceu para Adão e eles comeram. Então, o primeiro pecado foi a desobediência. Amém? Só que para você desobedecer, o diabo vai te enganar. A serpente colocou uma pistola na cabeça de Eva e falou: come, senão você vai morrer? Vou estourar os seus miolos? Não falou. O que a serpente fez? Que é o diabo, lá Apocalipse fala que a serpente era o diabo. O que o diabo fez? Enganou. Então, desde o princípio do primeiro pecado até hoje, a maior arma do diabo é o engano, é o engodo. O que o diabo faz comigo e com você? Ele te engana fazendo você achar que tem razão, fazendo você achar que pode fazer, fazendo você achar que o que você está falando, fazendo e agindo está certo. Engodo. Engodo é engano. Entende? Então, a maior arma de Satanás contra a sua vida é o engano. Deixar você enganado. E aí, quando ele enganou Eva, Eva desobedeceu. Entende? Ele não tinha poder para obrigar Adão e Eva a desobedecer. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Não tem. Então, o que ele vai usar? A arma que ele tem. A arma que ele tem é o engano. Então, tem muita gente na igreja enganada. Ouvindo Satanás, achando que é a própria pessoa, achando que é a razão dela. O diabo, ele massageia o seu eu, e aí você vai no seu eu enganado, entende? E você tem uma palavra, tem um comando. Amém até aí? E aí, quando Adão, ele recebe esse engano, estou falando de Adão e Eva, tá bom? Eles foram enganados por Satanás, aí eles desobedecem. Amém até aí? Amém? Só que olha que interessante. Satanás influencia, e é assim que ele trabalha, guarda isso. Isso aqui poderia ser aula de batalha espiritual, mas nós estamos falando, mas pecado também é batalha espiritual, né? Ele te influencia a você. Gente, isso daqui é uma chave poderosa. O diabo, ele influencia você a fazer o que ele quer, mas você pensando que você está fazendo o que você quer. Você vai. Isso mesmo. Você faz com a sua razão, mas é ele te influenciando para fazer. Então, cuidado, tá? E aí, por isso que Gálatas 5,17 tem uma luta e você tem que ceder ao Espírito, porque a carne vai te influenciar a você fazer o que a carne quer. E você vai fazer o que a carne quer, achando que é você que quer, achando que você tem razão, achando que vai dar certo, achando que está tudo bem. Só que, como nós lemos nos versículos, nas passagens, a carne leva à morte, o Espírito vivifica. Amém? Até aí, gente? Então, Adão e Eva são enganados e eles vão lá e eles escolhem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que no versículo 16, Deus falou para eles: vocês podem comer de todas as árvores, só não pode comer do conhecimento do bem e do mal. Então, qual que é a maior trunfo do diabo sobre a minha vida, sobre a sua vida? Fazer com que você nunca escolha a vida, porque a vida é Jesus.
Então eles poderiam ter acesso à eternidade, porque vida fala de Cristo. Mas o diabo influenciou eles a não escolher aquilo que já estava liberado. Ah, vocês não pegaram. Cristo já está liberado para a sua vida. O diabo vai fazer de tudo para você nunca escolher. Entende? Essa é a estratégia de Satanás sobre a nossa vida. Cristo tem acesso, você tem acesso a Cristo. A árvore poderia comer livremente de qualquer árvore, ou seja, eles poderiam ir na árvore da vida e não foram. Aí Satanás foi lá e enganou eles. Coma do conhecimento do bem e do mal. E aí eles foram, e quando eles comeram, até aquele momento eles tinham sido enganados. Até aquele momento eles deram ouvido a quem não deveria. A hora que eles comeram, eles desobedeceram. Entende? Ouvir o diabo não é pecado. É aí que mora o perigo. Ouvir o diabo não é pecado. O pecado é fazer o que ele falar para você fazer. Então é melhor não ouvir. Entende? É melhor não ouvi-lo. Amém até aí, gente? Então, a partir desse dia, dessa desobediência, Satanás mostrou a estratégia dele. Eu vou fazer com que as pessoas nunca escolham a vida, mesmo estando livre, mesmo o acesso sendo livre. Eu vou fazer sempre elas escolherem aquilo que não pode. Essa é a luta da carne contra o espírito. Simples assim. Amém? Deu para entender? E aí vem Jesus como homem e escolhe a morte. Assim como Adão escolheu. E quando Adão escolheu comer da árvore do bem e do mal, ele desobedeceu, ele pecou. E o salário do pecado é certamente morrerás. Então Jesus vem como homem e ele faz a escolha do homem, a morte. Só que para gerar vida para mim e para você. Jesus veio, escolheu a morte para que a morte dele gerasse vida, para que ele arrumasse a cagada do primeiro Adão. Deu para entender, gente? Então Jesus vem e nos dá vida. Ele escolhe a morte para gerar vida. Tá bom? Olha só que interessante. Quando Satanás está falando com Eva, tá? Ele não mente. Ele fala a verdade. Vocês vão comer e vão se tornar igual a Deus. Depois Deus vem e fala: eles são semelhantes como nós. Vamos lacrar o jardim, a gente vai falar sobre isso. E aqui tem uma verdade poderosa. Mas é como eu falei para a turma da manhã, tá? Vamos fazer um montoado aqui, fazer um pix, aí eu libero uma aula sobre isso. Por que que o diabo falou a verdade? Está na Bíblia, o diabo falou a verdade. Eu provo para você. Mas por que já é outros 500, não é? Então seguimos. Tá tudo bonitinho aqui, até o dia que acontece é, esse problema. Truco. E o que acontece? Olha só que interessante. Lembra que o jardim do Éden ele é quadrado? Eu falei para vocês. Por que que ele é quadrado? Porque existe um padrão. Um padrão celestial, tá bom? Existe um padrão do céu. Como assim um padrão? Olha só que interessante. Depois do jardim, o próximo, eu não gosto de usar esse nome, mas acho que é o mais fácil. A próxima coisa que Deus vinha falar com o homem foi o tabernáculo. Vocês lembram disso? O tabernáculo, ele era quadrado. Então vamos lá. Esse lugar ficava a Arca da Aliança, tá? Que é o Santo dos Santos ou o lugar santíssimo. A segunda parte era o lugar santo. Esse é santo, não muda o nome. Lugar santo, Santo dos Santos ou Santíssimo. Tá bom? E aqui, átrio. Tá bom? Então, aqui,
Precisa de ajuda, irmão? Com alguma coisa? Agora não, né, Marcão? Agora não, mano. A hora que eu preciso não me ajuda, né? Se fosse o Ney, o que você ia responder ali, Ney? O que você precisa? Sabia que ele ia falar isso, 1 milhão de reais. Todo lugar é a mesma coisa. O que você precisa? 1 milhão de reais. Ele vai lá comprar parafuso, moço. O que você precisa? 1 milhão de reais. Aí a moça, eu não tenho, então eu quero parafuso. Não é, velho? Eu ando com o cara, velho. No lugar santo tem o candelabro, a mesa da preposição. Não, aqui não. Aqui? Não, vai ter coisa aqui ainda. Tem mais uma coisinha aqui, tá bom? É pequena, mas vai ter. Tem mais um utensílio aqui? Eu acho que tem, eu não tô lembrado o que é. Candelabro. Oi? Não, bacia aqui. Aqui tem a bacia. Olha que bacia bonita. Bacia. E aqui o altar de sacrifício. Calma aí que eu vou explicar, tá? Então vamos lá. A arca, escreve aí, ouve minha voz, não olha minha letra. A arca no lugar santíssimo, no lugar santo, o candelabro e a mesa com os 12 pães. Eu tô achando que tá faltando uma coisa, mas para a aula de hoje não vai fazer diferença. No átrio, a bacia de bronze, onde o sacerdote se lavava, e o altar de sacrifício, onde ele fazia o sacrifício do cordeiro, dos animais. Amém até aí, gente? Então, o lugar santíssimo, ele era quadrado. O lugar santo, ele é quadrado. O jardim do Éden, ele é quadrado. Muito bom, gente. Parabéns. O que acontece? O que acontece? No Santo dos Santos ou no Santíssimo, tá? Existem regras para entrar. Por que que existem regras para entrar? Por causa disso daqui, ó. Voltemos aqui. Vou usar a caneta azul clara. Quando Adão e Eva pecam, escolhem a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus expulsa eles do paraíso ou do jardim do Éden. Amém? Na aula passada eu expliquei para vocês por que que Deus fez isso, porque foi um gesto de amor, né? Lembram disso? Que não foi castigo, foi gesto de amor, tá? Então o que acontece? Adão e Eva, eles são excluídos daqui. Eles vêm aqui para fora. Vou fazer vermelhinho, tá bom? Ó, vocês ainda foram avisados. A turma da manhã não foi avisada. Ficaram doidos com isso. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Amém, gente? E aí o que que Deus fez? Deus fez uma proteção aqui e colocou uma espada. Isso, eu falei que o Paulo vive invocando. A espada do Paulo. Uma espada flamejante e querubins. Não foi isso? Ó, isso daqui não é a mão, é a asa do querubim, tá bom? Colocou querubins. A espada e os querubins eram para proteger. Agora Adão e Eva não têm mais acesso ao jardim do Éden. Amém, gente? Isso aqui é o básico, isso aqui é coisa de criança. Isso aí vocês já aprenderam. Faz sentido? Tá todo mundo aí? Na sua Bíblia está diferente disso? Amém? Então agora eles estão aqui. O que aconteceu? Deus descia aqui no Jardim do Éden, na viração do dia, para ter um particular. Então, o Jardim do Éden foi o primeiro lugar santíssimo. O primeiro santo dos santos. Era o lugar que recebia a presença de Deus. E o homem tinha acesso. O homem vivia no lugar santíssimo. O pecado, o que que o pecado faz?
afasta da presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles não podem mais acessar o lugar santíssimo. É o sumo sacerdote, vamos falar disso. Ele vem para onde? O lugar santo. Ele perde o acesso ao lugar santíssimo. O lugar santíssimo, um homem, sumo sacerdote, uma vez por ano que tinha acesso. Deus limitou o acesso ao lugar santíssimo. Então, o que Deus fechou aqui, praticamente está fechado aqui no tabernáculo. Então, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo do jeito que foi construído, o padrão, olha aqui, ó, o padrão é esse daqui, ó. O padrão é o Jardim do Éden. Então, o que aconteceu? O pecado afasta o homem da presença. O homem estava na presença e desceu um nível, desceu um degrau. Ele não tem mais acesso ao lugar santíssimo. Agora ele vive no lugar santo. Deu para entender? Aqui é o acesso do homem. Porque o homem continua sendo sacerdote. E aqui acessa o sacerdote. Só que aqui só o sumo sacerdote. Estão aí por enquanto, gente? Estão aí? Só que olha que interessante. Tá? Se você não pirar com isso daqui, estou perdendo meu tempo. Mas eu vou continuar mesmo assim, tá bom? Não tem problema. Aqui, quando Adão e Eva saíram do lugar santíssimo, o que eles viam? Qual que era a visão deles? Querubins, espada. Eles não viam mais aqui dentro. Eles não conseguiam mais enxergar o que estava dentro do lugar santíssimo, porque ele foi protegido. Era como se fosse um véu, é o que a espada fazia, porque a espada ficava andando aqui, ó. É como se fosse um véu, uma proteção, e os querubins lá de guarda. Então, Adão e Eva, aqui, eles viam a troca de guarda, dava o tempo dos querubins, subia, descia dois, só para conectar aí, subia querubim, descia querubim, Adão e Eva vendo isso. Mas eles não acessavam o lugar santíssimo, eles perderam o lugar de acesso. Tá bom? E aí, eles só viam querubins. Quando Deus, usando Moisés, manda construir o tabernáculo, cara, isso daqui é poderoso. Leia para mim. Êxodo 26, 31. Êxodo. Faça uma cortina de tecido feito de fios de lã azul, púrpura e vermelho, e bordada com figuras de Jesus. Pendure essa Calma aí, volta um pouquinho, pastor. Vocês entenderam o que ela falou? Volta só um pouquinho. Bordado com o quê? bordada com figuras de Jesus. Continue, versículo 2. Pendure essas cortinas de 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 vasos de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança, onde estão as 2 placas de ferro. A cortina será o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha tampa na arca da aliança. Tá bom, pastor, obrigado. O que a pastora leu lá? O que Deus mandou fazer? Faça uma cortina ou um véu, tá bom? Como você quiser chamar. Nesse véu vai ter desenho de querubins e vai colocar ele para tampar a arca da aliança. Então, onde estava essa cortina, esse véu? Aqui, ó. Aqui tinha um véu. E o que tinha desenhado no véu? O que Adão via? Tabernáculo, cópia do Jardim do Éden. Deus estava repetindo. No tabernáculo, Deus estava repetindo ali a história. O homem só vai ver o querubim. Ele não vai ver o que tem no lugar santíssimo. Ele perdeu o acesso. Por quê? Porque o pecado afasta o homem da presença. A presença estava na onde? No lugar santíssimo. Cara, olha a cabeça de Deus. Olha a cabeça de Deus. Oi? Isso. Nós vamos chegar lá já. Vamos chegar lá já. Tá bom? Então,
O primeiro lugar santíssimo foi o jardim do Éden. O homem foi expulso, o pecado afastou o homem da presença e o homem ficou. Aí na história Deus fala: faça um tabernáculo. O tabernáculo também era quadrado como o jardim do Éden. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu lembrei do quadrado, dos rios aqui. Houve uma pergunta de manhã, tá? E a pergunta de manhã foi o seguinte: como que tem certeza que estavam esses rios aí? A resposta foi, minha resposta, tá bom? Para a pessoa que perguntou. Então, se um já passou vergonha, não pergunte. Espero eu responder. A resposta é o seguinte: se um arqueólogo bíblico, um teólogo, falou, como que você contrapõe o que ele falou? Qual argumento, qual estudo que você tem para provar que o que ele falou não faz sentido? Hein? Nenhum, né? Então a gente fica com o que ele falou, até que a gente consiga provar que ele está errado. Amém? Deu para entender aqui? O homem agora está no lugar santo. Ele perdeu o lugar do Santíssimo. O que acontece, gente, com isso? Vamos lá. Agora, para acessar o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, para ter acesso a esse lugar, de novo, tem que ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, tem que fazer ritual, tem que matar o animal aqui, pegar o sangue, levar o sangue, tem que primeiro que se purificar, tomar banho, se limpar, tirar a brasa daqui, as cinzas, vem para cá, mata o animal, vem para cá, queima uma parte do animal, entra aqui, coloca pão, acende a luz, vem para cá, entra aqui e oferece o sacrifício. Uma vez por ano, o sumo sacerdote. Então, o lugar para o homem no Santíssimo foi perdido por causa do pecado, porque o pecado afasta o homem da presença. Amém até aí, gente? Glória a Deus. Então, o que acontece? É muito importante. O, o homem, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, que é o dia que nós conhecemos como Yom Kippur. Já ouviram falar disso daqui? Se você nunca ouviu, você não é crente. Yom Kippur, que significa dia do perdão. Inclusive, esse ano, dia 1º e dia 2 de outubro de 2025, vai cair. Por que dia 1º e dia 2? Porque o calendário judaico é diferente do nosso, né? Nosso calendário é o calendário gregoriano. Então, o Yom Kippur, dia do perdão, é um dia que todo mundo liga para os outros pedindo perdão, fazendo tudo isso, né? Os judeus fazem isso até hoje, alguns crentes fazem isso, vocês vão ver dia 1º e dia 2, um monte de gente postando Yom Kippur, um monte de gente fazendo, tá bom? Por que nós não fazemos? Essa é a, a grande chave. Por que nós não fazemos Yom Kippur? Então eu vou pôr alguns versículos aqui, tá? Para explicar para vocês. Vamos falar do Yom Kippur para a gente... Meu Deus, gente, tem que acelerar. Vamos que eu tenho que terminar a aula. Hebreus 9, 24. Mateus 27, 50. Você mesmo, Mateus. Mateus 27, 50 e 51. Depois de Mateus vem Hebreus 10, do 19 ao 22. Vamos ler rapidinho, gente? Rapidinho, rapidinho, pra gente não tomar tempo da aula. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, 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 rapidinho. Hebreus 9, do 24 ao 25. Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Hebreus 10, 19 ao 22. Mera representação do santuário verdadeiro do céu. Ele é o trono do próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o sumo sacerdote aqui na terra. E todos os anos entra no lugar santíssimo
Viu? Jesus fez diferente do que o sumo sacerdote na terra faz. Ele entra uma vez por ano com sangue de animal. Jesus entrou uma vez. Acabou isso daqui, ó. Não tem Yom Kippur para nós. Mateus 27, 50 e 51. Só um minutinho, perdão, Fer. Gente, você que quiser fazer, faça. Se você vê as pessoas fazendo, não critique. Não vai dar um de crente louco. Ah, isso aí não é de Jesus. Não faz isso. Deixa a pessoa fazer. Se tem resultado para ela, glória a Deus por ela. Oi? Tô pondo para você por que que eu não faço. Você faz se você achar que convém. Amém? Fer, manda bala. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Amém? Então, Jesus fez o que para nós em Mateus 27? Rasgou o véu. Agora nós temos acesso ao lugar santíssimo. Jesus fez com que o homem tivesse acesso ao lugar santíssimo. Só ele poderia fazer isso, porque o homem tinha perdido esse lugar. Então, Jesus, quando morre, o véu se rasga. Fala do corpo de Jesus. É como se o corpo de Jesus estivesse se rasgando e abrindo esse véu espiritual. Então, agora, nós temos acesso ao lugar santíssimo que o primeiro homem perdeu. Amém? Hebreus 10, 19 e 22. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho longo e difícil. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com o coração sincero, com a consciência limpa das nossas culpas, com o corpo lavado com água pura. Amém? Então agora nós temos acesso. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Não é de qualquer jeito. Porque se for de qualquer jeito, a gente perde de novo o acesso. Vou explicar para vocês. Existem 4 passos que eu vou colocar para vocês entenderem como que é feito esse acesso. É para qualquer um? É para todos. Mas não são todos que vão acessar. Tá? Quais esses processos? Presta atenção, gente, na minha voz, não na minha letra. Põe caneta na mão para escrever, dedo no celular para digitar. Vamos lá? Primeiro, e é essa sequência, tá? Regeneração. Primeiro passo, regeneração. Segundo passo, justificação. Justificação. Terceiro passo, adoção. Adoção. Quarto passo, santificação. Explicarei os. O que é regeneração? Simples, aceitar Jesus. Nascer de novo. Lembra da conversa de Jesus? João capítulo 3, com Nicodemos? Nicodemos falando, como que pode voltar a barriga? E Jesus falou, meu Deus, você não entende isso. Nem vou continuar conversando com você. Oi? Aceitar Jesus, nascer de novo. Amém? Justificação. Justificação é muito importante, por quê? Porque justificação, Romanos capítulo 3, versículo 10, vai dizer que não foi encontrado um justo sequer. Ou seja, não tem nada que você possa fazer para ser justo. Por quê? Porque quando o primeiro Adão comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, vieram os dois, o bem e o mal. Lembra que dentro de você tem uma luta? Carne e espírito? Não tem como você ser justo.
Não foi encontrado um. Não existe ninguém. Pode bater no peito, voar aqui, mas não é justo. Porque, basicamente. Sim, sim, sim. Mas assim, na verdade, a regra faz sentido isso que você falou. Por que que você não pode julgar? Porque da Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Da mesma medida que julgar, será julgado. Aí a pessoa acha que ela é justona. E a Bíblia está dizendo que não é. Você vai ser julgado da mesma maneira. Dá para sua? Se dá, vai lá. Só que Romanos capítulo 5, verso de número 9, fala que Jesus nos justificou. Então a nossa justificação está nele. Está em Cristo. Quem tem Cristo foi justificado. Quem não foi, então, quem não tem Cristo já era, tá? Porque e o que seria justificação? Posição de arrependimento. Então, o que é arrependimento? Cara, o que eu fazia eu não faço mais. Eu vou lutar contra isso. E aí Jesus me justifica. Cara, ele fazia. Por isso que o diabo não pode te apontar mais. Ele fazia. Agora ele não faz mais. Ele se arrependeu do que ele era para viver aquilo que Deus quer que ele seja. Tá? É fácil? Claro que não é, gente. A Bíblia só esqueceu de abrir um parênteses e falar, gente, não vai ser fácil. Não, é difícil ao quadrado, ao cubo, ao quíntuplo. É difícil, com força, mas é possível. Essa é a diferença. É difícil, muito difícil, mas é possível. Agora, não pense que vai ser uma uva, porque não vai. Pelo contrário. Pelo contrário. Aumente as suas expectativas no nível de dificuldade para viver isso. Essa é a realidade do Evangelho. Adoção. Ah, gente, isso daqui é maravilhoso. Agora, você é membro da família. Você é membro da família. Qual família? Família de Deus ou celestial. Só que olha que interessante. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você sai na rua, alguém saiu na rua hoje? Todo mundo, gente. Ninguém mora aqui na igreja. Quando você, quando você sai na rua, vem algum repórter entrevistar você sobre política? Vem algum repórter falar asneira para você? Não. Amém? Agora vamos supor que hoje você é adotado pela família do Bolsonaro. O que vai acontecer? Você fica em evidência, não fica? Todo mundo não vem para cima de você? Todo mundo não vai começar a procurar podre na sua vida? Todo mundo não vai começar agora a observar tudo que você faz da hora que você sai até a hora que você chega? Sim ou não? Isso é ser membro da família de Deus. É bom, mas tem responsabilidade. Sabe quando o diabo, usando as pessoas, fala assim: eu vou na igreja para ser igual a você? É esse Jesus aí que você está falando? É assim que o Espírito Santo guia as pessoas? Igual a você? Então, é muito bom ser da família de Deus, só que gera uma responsabilidade. Hoje você está em paz, mas se você for adotado pela família do Bolsonaro, acaba a sua paz. Por quê? Porque você vai ser focado. Você pode querer entrar para fazer o bem, para mudar o país, está tudo bem, perfeito. Espero que seja assim, mas o nível de cobrança vai ser diferente. Então, nós fomos adotados pela família de Deus. Glória a Deus, temos um pai agora que não falha. Meu pai falhou várias vezes. Como eu vou falhar com o Noah e com a Alice várias vezes. Porque eu sou humano. Eu estou aqui lutando aqui, ó. Entende? Mas o meu pai não falha. Só que para isso gera uma responsabilidade. Agora, o que eu carrego é que eu sou filho de Deus. Entende? Eu não apresento mais o Carlos Ferreira. Eu apresento o Jeová Jireh.
De quem que você é filho? Jeová Jireh. E isso gera responsabilidade. Aí o que que as pessoas vão fazer? Vão começar a olhar para mim. Minha atitude, vamos ver se ele corresponde ao pai dele, à família dele. Eu não queria falar, mas cutucou minha boca. Olha só que interessante. Não fez eu lembrar da turma de mãe. O padrão. Deixa eu falar santificação e eu vou falar do padrão aqui, tá bom? Me lembro disso. Deus gosta de padrão, gente. Deus trabalha com padrões. Santificação é o quê? Processo de ser santo. De ser santo. Mas olha isso daqui, gente. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Alguém pode ler? Se ler na versão errada, vai ter que ler de novo alguém. 3,18. Mas eu não sei se você está na de hoje, eu não lembro. Portanto, todos nós somos lugar de da glória do Senhor. Agora, cada vez brilhante, vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor. Amém? Não é essa versão. Outra versão que fala que nós somos transformados de glória em glória. Com a face descoberta do Senhor da glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem e sua glória, cada vez maior, a qual do Senhor e é o Cristo. Sua, Ju. Está de glória em glória? Então lê, mãe. É a mesma coisa, tá bom? Só que ó, o texto fica mais fácil de entender. Então nós somos transformados de glória em glória. O que isso significa? Que esse processo nunca vai acabar. Nunca. Enquanto você estiver vivo, você vai ser transformado de glória em glória. O processo de santificação, ele não acaba. Entende? Ele é um processo constante. Todo dia Deus está tirando alguma coisa sua e colocando algo dele. Deus tira de você e imparte dele. É um processo de santificação. Gente, vão ter teólogos que vão falar coisas diferentes. Depois a gente estuda só sobre santificação, tá bom? É só para vocês entenderem de uma maneira mais geral. Então, é um processo contínuo. Você vai sendo transformado de glória em glória, de glória em glória. Tá bom? Então, olha só. O padrão de Deus é um padrão alto. Por quê? Porque Deus fala o seguinte: sejam santos como o teu. Pode falar. Porque eu sou santo. Seja santo porque eu sou santo. Seja santo porque o teu pai é santo. Deus não é seu pai? Você não foi adotado? Então você tem que ser aquilo que o seu pai é. Santo. Essa é a régua de Deus. Deus não falou melhor. Deus falou santo. É isso que Deus quer de mim e de você como nosso pai. Amém? Então, qual que é o padrão de Deus como pai? Que você seja como ele. Deu para entender, gente? Amém ou não amém? Então agora a pergunta: seu filho pode ser igual a você? Se seu filho não pode ser igual a você, está muito errado. Comece a rever aí, cara. Porque Deus, como pai, ele fala: eu quero que você seja igual eu. Seja igual eu. Agora a pergunta que você tem que fazer para você: seu filho pode ser igualzinho você? Vai dar tudo certo? Ele está alinhado espiritualmente com Deus? Parabéns para ele? Se não tiver, lembre-se desse processo. Lembre-se disso daqui, ó. Esse processo, gente, olha só isso aqui, ó. Esse processo aqui, ó, de santificação aqui, ó, é isso daqui, ó. Todo dia, todo momento, constantemente, é uma batalha na nossa vida. Amém, gente? Estão aí? Oi? Esse desenho? Nesse desenho, não. Obrigado, Júlio. Amém? Até aí, gente? Então vamos para a parte final. Essa parte final é maravilhosa, gente.
Então, olha só. Olha só. Eu tirei aqui por causa de Jesus Cristo. Amém? Então aí, gente, eu vou voltar. Eu fui em Jesus, agora eu vou voltar antes de Jesus. Vocês entenderam, gente? Para não ficar perdido depois? Então tá bom. Então, Adão, ou melhor, o homem, está no lugar santo. Porque o pecado afasta o homem da presença. Então, o homem estava no lugar santíssimo, que era o Éden, foi expulso, o máximo que ele via eram os querubins. Deus, como padrão, colocou a mesma coisa no tabernáculo. Fez o lugar santíssimo, a arca. O que representa a arca? A presença. O homem não tinha acesso à presença. Por quê? Porque tinha um véu separando e no véu tinha o que desenhado? Então a mesma coisa que Adão via, a galera da época de Moisés estava vendo. A mesma coisa. Querubim, só isso. Só isso que Deus permitia ver. Só o querubim. O que estava acontecendo aqui dentro, vocês não têm acesso. Lá na frente, Cristo vai quebrar, foi o que a gente estudou. Mas voltemos antes de Cristo. Amém? Então vamos lá. No lugar santo, nascem duas pessoas. Vou mudar para cá, tá bom? Vou mudar para cá, ó. No lugar santo, nascem duas pessoas. Vocês entendem isso que eu estou falando? Vocês estão viajando o que eu estou falando. Quem que está no lugar santo? Não. Quem perdeu o lugar aqui? O homem, que é... Qual homem? Adão. Nós estamos em Adão, guarda isso, tá bom? Estamos em Adão, tá? Eu estou falando do tabernáculo aqui, mas estou falando de Adão, tá? Então Adão, olha aqui, ó, Adão perdeu o lugar santíssimo, ele não tem acesso, ele foi expulso, tá bom? Então Adão está no lugar santo. Só coloquei aqui no tabernáculo para vocês entenderem. Então Adão agora está no lugar santo. No lugar santo nascem duas pessoas, que são os filhos de Adão, Caim e Abel. Amém? Caim e Abel. Só que Caim e Abel, Caim mata Abel. Não é isso? Então, eles estão no lugar santo. Gente, presta atenção nisso aqui, senão vocês vão ficar viajando. Hein? Isso aqui é a chave. Eles estão no lugar santo. Caim mata Abel. Quando mata, tem o quê? Sangue. Só que o sangue não é para ser derramado no lugar santo. O sangue é para ser derramado no altar de sacrifício. Então, quando Caim mata Abel, automaticamente ele desce para o átrio. Agora o homem perde o lugar santo. Ele vem para o átrio. Automático, porque no átrio que é feito o sacrifício. No lugar santo não pode ter sangue. Conseguiram entender? Por quê? Porque o pecado afasta o homem da presença. Cada vez o homem vai se afastando mais. Tá dando para entender, gente? Se o altar é o lugar santíssimo, aqui é o lugar santo e aqui fora é o átrio, tem pessoas que nem acesso ao átrio tem. Por isso que a Bíblia diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos maduros. É aqueles que vão sair do Santíssimo, do lugar santo e até do átrio e vão lá para fora fazer a diferença. Tem pessoas que nem no átrio acessam. Você vê como está o mundo. Mas voltando, vocês entenderam? Então, quando Caim ele mata Abel, o homem está no lugar santo. Então, automaticamente ele desce, porque para ter sangue tem que estar aqui, ó, no átrio. Aqui é o lugar de sangue. Então, automaticamente ele desce. Ele descendo, cada vez mais o homem vai se afastando de Deus. Então, aí, só que tem mais um problema. Gênesis, capítulo 4. Vou colocar aqui, tá? Capítulo 4, versículo de número 12. Diz assim, ó.
Versículo 11, tá bom? Vamos no 11, só para a gente entender aqui, contextualizar. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Tá falando do sangue, tá? Verso 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e o quê? Errante pela terra. Então, guarda isso. Aqui no tabernáculo, volta no tabernáculo, nós estamos fazendo sempre uma analogia, tabernáculo, Éden. No tabernáculo, como que funcionava? Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, lugar santo, átrio, aí aqui tinha um portão, na verdade era um acesso, se eu não me engano não tinha portão, é só o batente ali, tá bom? E o que estava aqui na frente? O arraial, o povo, você entende? É aqui que o povo acampava, em volta do tabernáculo, amém? Então, o homem, olha aqui, o homem, ele peca e ele é tirado do lugar santíssimo. Quando vem para o tabernáculo, o homem não tem acesso ao lugar santíssimo. Ele está no lugar santo, fora do santíssimo. Quando Caim, que é a sequência de Adão, ele mata Abel, o sangue de Abel clama. Só que o sangue não pode estar no lugar santo. O sangue tem que estar aqui, ó. O sangue daqui, ele fala aqui, ó. Deus respondeu, Deus desceu. O sangue está falando aí da terra. A terra clama pelo sangue. Não é isso que está aí no versículo? Então, o sangue comunicou aqui, ó. Só que no lugar errado. Então, automaticamente, espiritualmente falando, o homem, Caim, desce para o átrio. Só que aí Deus desce. O sangue clamou, não clamou? Deus desce. E quando Deus desce, Deus fala para Caim: por causa do sangue que você derramou, você é. Como que está aí? Fugitivo, errante pela terra. O que aconteceu com o homem? Ele veio para o arraial. O homem perdeu o lugar santíssimo, o homem perdeu o lugar santo, o homem perdeu o átrio, agora o homem está lá no arraial. Por isso, vocês não merecem isso, mas vou liberar. Por isso, regeneração, aceitar Jesus, justificação, adoção e santificação. Mudou a ordem. Estava tudo pronto lá, mas por causa do pecado, afastou o homem da presença, então inverteu a ordem. Agora foi todo mundo para o arraial do povo, todo mundo lá para baixo. Aí você aceita Jesus aqui, você começa a se regenerar, sacrifício, aí você tem justificação, você é justificado, você acessa o lugar santo, adoção, perdão, justificação aqui, adoção, você faz parte da família, e aí santificação te dá acesso ao lugar santíssimo. Amém, gente? Então, o pecado, olha só, o pecado afasta o homem da presença. A presença está aqui na arca. Cada vez mais o homem foi descendo de nível. Desceu para o lugar santo, desceu para o átrio, até chegar lá no arraial do povo, fora do tabernáculo. Foi para fora do tabernáculo. Não tinha nem acesso ao tabernáculo. Por quê? Porque o pecado afasta o homem da presença. Amém, gente? Glória a Deus? Então tá bom. Então vamos orar para encerrar. Então, ó, hoje foi lento, hoje foi bem devagar, tá? Para vocês poderem entender do que nós estamos falando. É a continuação. Então, quem não veio na primeira, deu para entender, amém? O que é Hamartiologia. E eu acredito que tem mais algumas aulas aí para. Gente, é muito louco. Deixa eu só comentar algo com vocês. Como eu estava até conversando com a Jo ontem, né? Eu falei, Jo, tô fazendo uma aula aqui muito louca, né, Jo? Mandei foto para ela. Essa aula que nós fizemos em 1h30, sabe quanto tempo foi de aula ontem? 19 minutos. 19 minutos o professor foi ensinando e o Espírito Santo foi falando comigo. Eu tenho 2 professores. Eu fico lá conectado com o Espírito. E aí, Deus, Cara, ele falou, mas me explica melhor, me aprofunda. Eu vou nisso aí. Por Deus, não tô. Tem dia que eu faço 1h30 de aula e eu venho aqui e faço em 10 minutos. Tem dia que acontece o contrário, mas essa aí foi muito louco. Porque Deus começou a me ensinar de uma maneira poderosa, foi me conectando em coisas.
Falei, isso daqui não estava na aula de ontem, isso aqui foi outra aula. E aí Deus vai me conectando. Muito louco, né? 19 minutos. Ou seja, eu tenho que terminar a aula, que é 1h50, e depois mais uma aula de 1h50, para poder transmitir para vocês. Então, eu posso resumir, eu posso coisar, daí a gente coisei e terminar. Amém? Pastor Douglas, ora para encerrar, por favor, por gentileza.